Quase acaba em tragédia uma brincadeira com arma de fogo. Segue internado o vigilante penitenciário ferido pelo colega em Caldas Novas. Vai ser transferido para o Centro de Internação para Menores o adolescente que atropelou uma mulher em Jataí. Ela estava na calçada quando foi atingida e arrastada pelo carro. O número de queimadas sobe de forma alarmante. Já foram quase 4.000 focos esse ano, a maioria nos últimos 2 meses. E a emoção de uma festa surpresa, o aniversário de um senhor bem conhecido e querido pelos funcionários de um posto de saúde em Catalão. A partir de agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, muito boa noite para você. Bem-vindo ao Jornal Anhanguera, segunda edição, agora 7h20. Segue internado o vigilante penitenciário temporário, aquele que levou 2 tiros do colega enquanto trabalhava no presídio de Caldas Novas. O agente que deu tiros achava que estava com bala de festim. Emerson Ferreira conversa ao vivo com a gente, uma brincadeira que quase acaba em tragédia, né, Emerson? Boa noite. Oi, Luciano, exatamente, viu? Foi por pouco aí. A vítima foi atingida no abdômen e também no braço. Esse caso aconteceu lá no presídio de Caldas Novas. A vítima e o autor são funcionários, eles trabalham lá, são agentes penitenciários. A vítima é o Jader Alves da Costa Brandespin, de 29 anos. Ele está internado, passou por uma cirurgia e o estado de saúde dele, segundo o hospital, é estável. Já o autor dos disparos, ele prestou depoimento à polícia e teve a arma apreendida. Ele disse que os dois estavam brincando e pensou que a arma estivesse carregada com munição de festim, só que ela estava com munição de verdade. Aí houve os disparos, né? E a vítima foi atingida com 2 disparos. Segundo a Diretoria Geral de Administração Penitenciária, o que aconteceu? Eles informaram que os dois passaram por concurso público, um no ano passado, um nesse ano, e que fazem curso de capacitação. Nós questionamos quais são esses cursos e também a duração desses cursos, mas ainda não tivemos resposta, Luciano. A Secretaria pediu o desligamento do servidor autor do disparo. Obrigado, Emerson, falando ao vivo com a gente, direto de Itumbiara. E olha, vai ser transferido para Goiânia o menor de 16 anos, aquele que atropelou uma mulher em Jataí. E a gente conversa com Azaf Alcântara, ao vivo da cidade. Ele deve ficar apreendido, Azaf. Por quanto tempo, hein? Boa noite. Olá, Luciano. Boa noite para você, para todo mundo. Ele pode ficar internado por até 3 anos, mas vai passar por avaliação a cada 6 meses. E o crime é chocante, né? Câmeras de segurança flagraram o momento exato do acidente. O vídeo mostra quando a mulher que estava na calçada é atingida pelo carro. Ela chegou a ser arrastada pelo veículo. As imagens são impressionantes, a gente vê aí agora no vídeo. Segundo a polícia, uma pessoa que viu o atropelamento contou que o adolescente estava dirigindo de forma desgovernada, em zigue-zague. E essa pessoa teria até alertado o menor sobre o risco de acidentes. Ele parou por um tempo, mas depois continuou dirigindo. O dono do carro vai responder um inquérito por ter emprestado o veículo para uma pessoa que não é habilitada. O adolescente foi autuado por tentativa de homicídio com dolo eventual quando se assume o risco de produzir o crime. A mulher só teve algumas escoriações, foi levada ao hospital e recebeu alta no dia seguinte, mas como a gente vê nas imagens, é por um milagre que ela sobreviveu, né, Luciano? Muita sorte, né, Azaf? Porque as imagens são realmente impressionantes. Obrigado, viu? Bom trabalho para você aí em Jataí. E olha, de norte a sul do estado, as queimadas, infelizmente, estão tomando conta da paisagem. Nessa área rural em Itumbiara, o fogo atingiu uma plantação de cana perto da BR-452. Um caminhão-tanque foi usado para controlar o fogo. Na GO 49, também em Itumbiara, o fogo atingiu a pastagem perto do setor de indústrias. A situação do fogo. A fumaça chegou até a BR-153. Brigadistas das empresas e bombeiros trabalharam para combater as chamas. Em Lusiânia, a queimada foi na cidade, num lote baldio. As chamas quase atingiram as casas e só foram controladas depois de 1 hora. Preocupação porque o tempo seco dos últimos dias já fez crescer bastante o número de queimadas no estado. O pessoal que estava nesse carro levou um susto ao ser surpreendido pelo fogo. A fumaça era tão escura que não dava para ver quase nada. Meu Deus do céu. Leão de Deus. Calma, calma.
coisa não, pavora não. O incêndio foi nessa área de vegetação às margens da GO 174, a 5 quilômetros de Rio Verde. Os bombeiros tiveram trabalho para apagar as chamas. O fogo destruiu 4 hectares e chegou a invadir esse condomínio de chácaras. Em Santa Helena também teve queimada nesse fim de semana. Os bombeiros disseram que pode ter sido criminosa. As chamas atingiram uma área de pastagem e lavoura às margens da GO 210. Ninguém ficou ferido. Esse motorista estava na BR-364 entre Jataí e Aparecida do Rio Doce e ficou impressionado com a altura da fumaça que tomava conta do céu. As labaredas também estavam altas. A pista estava movimentada com muitos caminhões. Este ano, em todo o estado, foram registrados 3.985 focos de incêndio em vegetação e lavouras. 3.000 só nos últimos 2 meses. 30% a mais que no mesmo período do ano passado. O mês de agosto é um período crítico e propício para as queimadas. Por ser um mês que não tem chuva, a umidade relativa do ar é muito baixa e os ventos são fortes. São 3 fatores que contribuem e muito para os incêndios. Ao verificar fumaça nas margens da rodovia, tem que diminuir a velocidade, né? Ligar a sinalização luminosa, não parar no meio da fumaça. Se você conseguir visualizar entre a fumaça, você conseguir visualizar a pista até o final, diminui a velocidade e passe sem parar. Se você não conseguir visualizar o final da pista por conta da fumaça, a recomendação do bombeiro é ligar a sinalização elétrica e parar no acostamento, né? As temperaturas ficam acima dos 30 graus na maior parte do estado. À tarde, mais quente no oeste e no norte. A temperatura varia muito durante o dia em Lusiânia. Rio Verde, Jataí e São Simão, 33 graus. Em Porangatu, a máxima chega a 35. Agora, um problema que acontece em várias cidades de Goiás e coloca em risco a vida de motoristas: os animais que ficam soltos nas ruas e avenidas. Em Lusiânia, um motociclista morreu depois de bater num cavalo na pista. Os cavalos passeiam tranquilamente pela rua. Cenas assim não são difíceis de flagrar em Lusiânia. E na noite do último sábado, um cavalo solto foi a causa da morte de um motociclista. A Polícia Civil aqui de Lusiânia já disse que vai investigar a morte do motoqueiro. Testemunhas disseram que o cavalo sumiu depois da colisão. Mas o que a polícia quer saber é se o dono do animal agiu de forma criminosa. Afinal, alguém é responsável por cuidar e por manter o cavalo em local seguro. Segundo o Corpo de Bombeiros, em 2018 foram 8 ocorrências de colisão entre veículos e animais na região. Dessas, 5 envolviam motociclistas. Neste ano, somente no primeiro semestre, já foram 6 registros. 5 deles também envolvendo choque de motoqueiros com animais na pista. É que esses animais eles surgem naquele efeito surpresa, né, sendo muitas vezes impossível de frear no momento, né? E lembrando que qualquer desvio que seja feito desses animais para não colidir pode ocasionar um segundo acidente, como por exemplo um capotamento. O diretor do Centro de Zoonoses de Lusiânia afirma que a prefeitura recolhe os animais, mas a legislação do município não prevê multa para quem deixa os bichos soltos por aí. Liga para a zoonose, a gente vai, né, e recolhe. Além de prevenir a morte, né, de pessoas, até o bem-estar do animal que pode se machucar, né? A gente já ouviu falar tantas histórias negativas, né? Tantas situações negativas envolvendo atendimentos em postos de saúde. Mas em Catalão uma história ganhou as redes sociais. E olha que de negativa ela não tem nadinha. Esse é o caminho que o seu Arlindo faz para encontrar alguns dos seus melhores amigos. E eles estão sempre aqui, neste posto de saúde de Catalão. Na visita à unidade básica de saúde, o seu Arlindo encontra muito mais do que aqueles procedimentos, como, por exemplo, medir a pressão ou passar por uma consulta médica. Olha, todo dia o seu Arlindo senta aqui e fica aguardando ser chamado para medir a pressão, né, seu Arlindo? Sim. E como é que o senhor é tratado aqui no posto de saúde aqui? Não,
Eu sou tratado demais, eu gosto de Deus, tanto os médicos como as meninas. Quando o seu Arlindo completou 89 anos, ele recebeu mais uma demonstração desse cuidado. Uma festa surpresa. Parabéns pra você, nessa data querida. As imagens dessa atitude dos servidores da saúde ganharam as redes sociais. Eu não esperava essa repercussão toda. Eu acho que é um exemplo para todos. Não só ele, qualquer um que esteja aqui na unidade, ele vai ser bem acolhido e aí ele se sente bem e acaba melhorando, né, com isso. É passar por tudo que passou nesses 89 anos e ainda desfrutar de uma saúde assim, não é à toa que o seu Arlindo tem razões de sobra para não arredar o pé daqui. Estou aqui mesmo, a verdade eu falo. Dou graças a Deus exposto. Agradeço a vocês. Valeu. Muito boa essa história, né? Agora 7h30, rápido intervalo e a seguir o cantor Amado Batista vai ter que dar explicações sobre o uso de máquina da Prefeitura de Goianápolis na fazenda dele. E também as ações de combate à dengue em Jataí, morador que recolhe pneus velhos ganha material escolar. Sete e 32 de volta, a informação de que o cantor Amado Batista vai ter que explicar à polícia porque máquinas da Prefeitura de Goianápolis estavam fazendo obras na fazenda dele. Marina Demore fala com a gente agora ao vivo de Anápolis. Marina, muito boa noite para você. E essa explicação aí já tem data? Oi, Luciano, boa noite para você e para todos. Olha, estava previsto, né? Esse depoimento estava previsto para acontecer amanhã, mas a polícia ainda não confirmou porque não conseguiu localizar o cantor Amado Batista para que ele assine essa intimação. A polícia quer saber por que máquinas da Prefeitura de Goianápolis estavam sendo usadas em obras na fazenda dele, que fica no município. Inclusive, na última sexta-feira, um vereador foi preso em flagrante operando essas máquinas lá na propriedade que pertence ao cantor. Agora, o que estava ruim pode ficar ainda pior, porque, segundo a polícia, essas obras estavam acontecendo em uma área que é de preservação ambiental. E nenhum documento, nenhuma licença ambiental foi apresentada ainda autorizando que essas obras acontecessem ali. Mais cedo nós conversamos, inclusive, com o delegado responsável pelo caso que falou sobre essas duas investigações. Vamos acompanhar. Policiais civis estão em campo na tentativa de localizar o proprietário da fazenda, o cantor Amado Batista, e também o seu gerente, tendo visto que lá possui um gerente, para a gente saber efetivamente quais os fatos, o que o proprietário da fazenda contribuiu para que aquele equipamento público estivesse lá no interior da sua fazenda. Nós entramos em contato com o cantor Amado Batista, mas ainda não tivemos um posicionamento sobre essa intimação. Nós também entramos em contato com a Prefeitura de Goianápolis e com a Câmara de Vereadores, já que o nome do vereador ainda não foi divulgado pela polícia, mas também estamos aguardando ainda um retorno, Luciano. A única coisa que a Prefeitura disse pra gente foi que esse empréstimo é previsto por lei municipal. Então a gente segue acompanhando aí o desenrolar dessa história, né? Vamos sim, né, Marina? Muito obrigado, bom trabalho para você. A gente segue por aqui agora falando. Agora mesmo a gente falou de queimada, de época de seca. Mesmo nesse período não dá para baixar a guarda contra a dengue. A gente te mostra agora bons exemplos que vêm de Jataí. São 2 projetos para evitar o acúmulo de lixo. Tá vendo toda essa quantidade de materiais recicláveis? Latinhas, garrafas PETs e pneus. Tudo isso foi recolhido pela Secretaria Municipal de Saúde em uma ação que troca esses objetos por kits escolares. Motivo? Combater o mosquito Aedes aegypti. Seu Roberto trouxe 4 pneus. Para limpar os quintais, da dengue, né? Que você estava lá em casa espinho me estrovando, então foi bom demais. Olha só a felicidade do filho dele. Já foi logo pegando os kits. É tudo meu. Tá feliz? Tá vendo todo esse lixo aí? Segundo a Prefeitura, existem mais de 60 terrenos como este usados para o descarte irregular do lixo. E a ação principal dessa campanha é que os próprios vizinhos denunciem as pessoas e os moradores que fazem esse tipo de coisa. Algumas dessas placas foram espalhadas pela cidade e elas já explicam como é simples fazer a denúncia. É só ligar nesses números disponibilizados pela Prefeitura. Vai ser multado? Bom,
Tem que fazer isso mesmo, tem que multar. Se todo mundo contribuísse cada um pouquinho, o nosso planeta era melhor. Isso aí, agora você vai conseguir 3 kits aí. Vai ajudar dentro de casa, vai ajudar o filho? Muito. Vou até doar um. É mesmo? Pra quem? Para um coleguinha dele. É isso aí, todo mundo se ajudando. A multa por jogar lixo em área vaga a partir de R$5.000, começa em R$5.000, e o dono de terreno baldio que não limpa o lote pode ser multado também, em até 2% sobre o valor da área. Itubiara é cortada por 3 córregos. Num deles tem uma moradora ilustre, mas que anda sumida e há dias. Os moradores estão, até acredite, sentindo falta dela. Tem gente que nunca viu. Nunca vi. Tem curiosidade? Um pouquinho, né? E o medo? Não, mas ela tá lá embaixo, eu tô aqui em cima, aí tem medo. E os registros não negam. Tem muita imagem da sucuri circulando por aí. E quando essa moradora ilustre do córrego Trindade, aqui em Itumbiara, aparece, não tem curioso que aguente. O seu Valteir já está até acostumado com essa vizinha nada comum. Temos elas como uma vizinha da nossa pastelaria. De vez em quando ela dá as caras por aqui. Aparece entre as pedras, às vezes sai das tubulações, mas anda meio sumida, viu? Tem mais ou menos uns 15 dias que ninguém mais viu a cobra. E aí fica a pergunta, o que será que aconteceu com a sucuri? Eu acho que ela está de férias. E deve estar mesmo, viu? É que nesse tempo mais friozinho, as cobras têm o costume de ficar mais reservadas, no cantinho delas. São animais que a gente chama de animais de sangue frio, né? A temperatura corporal delas muda de acordo com o ambiente onde elas estão. E a temperatura corporal não pode cair. Então, sendo assim, elas diminuem a atividade nesse período e aí elas saem aos primeiros raios solares, aos primeiros aumentos de temperatura ou nos períodos do dia em que a temperatura está mais alta, para elas absorverem, né, esse calor. Já que ela pode aparecer a qualquer momento, a gente segue de olho, procurando a moradora mais inusitada da cidade. E olha, a imagem do dia vem lá do norte goiano. Este filhote de gato do mato, foi encontrado desacordado por um fazendeiro de Porangatu. Ele levou o filhotinho para um pet shop e o veterinário constatou, ó, tá tudo bem. Ó, o rosnado forte dele, a suspeita é que o filhotinho se perdeu da mãe por conta de uma queimada. Agora ele vai ser levado para o CETAS, que é o Centro de Triagem do Ibama, em Goiânia. Segundona terminando, a gente vai ficando por aqui também, 7h39. Boa noite para você, a gente termina com imagens de Rio Verde.